É uma ideia controversa achar que tudo é arma, tudo é combate. Nós vamos trabalhar isso nesse perfil. É importante, mas está longe de ser a parte mais importante do trabalho policial. É a parte mais difícil, mas não é a parte mais importante. E se o próprio Musashi dizia para não colecionar ou praticar com armas para além do necessário, é porque seja qual for a vida que você vai ter que fazer muito mais coisas além de pensar em armas. Muito mais. Primeiro, porque logo no início você vai perceber que armas não são divertidas. Que armas não vão te fazer se sentir melhor no final do dia. E que quando você as usar, não vai ser nada fácil. E o que mais é necessário? Muita inteligência emocional, muita informação. Tem várias outras situações dentro da polícia que vão ser tão ou mais importantes que a sua habilidade com armas. Você deve ter, mas o necessário. Meu nome é Alex Ninja, sou professor de conduta policial. Nesse perfil, vou te ensinar a ser um bom polícia. Se esse assunto te interessa, me siga e acompanhe o meu trabalho. Saudações a todos. Hoje vamos falar de Miyamoto Musashi, um samurai japonês do século XVI, cuja vida e obra são muito inspiradores. Eu acho particularmente interessante porque ele tinha que se virar sozinho, viver enfrentando problemas intermináveis e desafios, enfim, lembra muito de uma carreira policial. E a sua postura de vida são muito importantes, porque nós precisamos de inspiração que nos permita prosperar, mesmo diante das mais graves situações. Então temos que nos inspirar em pessoas que já fizeram isso antes, né? Que evoluíram enfrentando imensas dificuldades, prosperaram mesmo assim como seres humanos e fizeram muita coisa muito importante. Entre os seus preceitos que ele escreveu no final da vida, tem um que eu acho fantástico. Não colecione ou pratique com armas para além do necessário. É um pouco na contramão do que muitas pessoas dizem, mas nós estamos falando do samurai que lutou a vida toda. Como ele diz, não colecione ou pratique com armas para além do necessário. É extremamente verdadeiro e extremamente atual. Porque muitas pessoas fixam tanto em armas, tanto, que já chegam na polícia bitoladas. Eu falo isso muito com os que estão chegando, porque temos no canal, nesse perfil, seguindo esse perfil, muitas pessoas que estão ingressando na polícia. E é uma ideia controversa achar que tudo é arma, tudo é combate. Nós vamos trabalhar isso nesse perfil. É importante, mas está longe de ser a parte mais importante do trabalho policial. É a parte mais difícil, mas não é a parte mais importante. E se o próprio Musashi dizia para não colecionar ou praticar com armas para além do necessário, é porque seja qual for a vida que você vai ter que fazer muito mais coisas além de pensar em armas. Muito mais. Primeiro, porque logo no início você vai perceber que armas não são divertidas. Que armas não vão te fazer se sentir melhor no final do dia. E que quando você as usar, não vai ser nada fácil. E o que mais é necessário? Muita inteligência emocional, muita informação. Tem várias outras situações dentro da polícia que vão ser tão ou mais importantes que a sua habilidade com armas. Você deve ter, mas o necessário. Os futuros policiais devem entender que todo mundo chega querendo dar tiro, chutar a porta, imobilizar e algemar alguém. Todos vocês, na imensa maioria, na verdade, praticamente todos, vão chegar com essa ideia de que vai ser fácil. E vai ser um susto quando descobrirem que isso é muito difícil e muito mais problemático do que se imagina. Me dói ver uma legião de frustrados encostados na polícia esperando a aposentadoria chegar. Novamente, pensando que a polícia acabou, que não dá mais para fazer polícia, sendo que vieram talvez
na maioria das vezes, na verdade, com uma concepção errada de polícia. Polícia é proteger, é cuidar, é desvendar crimes, não é ser um pavão, algo assim que tenha toda a atenção do mundo e só coisas boas para fazer. Não, o trabalho policial é muito difícil. E falamos de armas nesse perfil, falamos de treinamento nesse perfil, mas é muito importante que vocês entendam isso. O serviço policial vai muito além disso. Temos que saber manusear armas, temos que saber lutar, temos que saber táticas e técnicas, porque isso é básico no serviço policial, são ferramentas importantes. Mas são só isso, ferramentas. Ser policial vai muito além disso. Muitos animais são usados para exemplificar o que um policial deve ser hoje em dia. Deve ter a força de um tigre, deve ter os olhos de águia, deve correr como um leão, enfim. A sabedoria antiga é diferente. E pode ser até um pouco chocante, mas tem muita lógica. Antigamente se dizia que o policial deve ser como um pato. Não é um animal muito simpático, né? Nem com grande destaque na cadeia alimentar. Mas a verdade é que o pato anda, o pato voa e o pato nada. Por isso que diziam que o policial deve ser como um pato. Você deve saber andar um pouquinho, nadar um pouquinho e voar um pouquinho. Você tem que saber um pouco de tudo. Você não deve ser bitolado em nada. Porque se você está sendo bitolado em alguma coisa, você está deixando de ter habilidades em outras áreas. O policial deve ter uma habilidade ampla. É um exercício de inteligência, um exercício de controle das emoções, exercício de compaixão diários. E se nesse processo todo você vai ter que lutar, faz parte do jogo. Mas é parte do jogo. Então, sejamos patos. Sabe andar um pouquinho, voar um pouquinho, nadar um pouquinho. É melhor você ter habilidades variadas do que bitolar em uma só e não conseguir se desenvolver nessa carreira que é maravilhosa como uma aventura humana. Sou defensor do treinamento. Sempre fui e sempre vou ser. Eu sei toda a diferença que o treinamento faz na vida. E peço para que vocês, policiais da ativa, e vocês que são os novos policiais, treinem. Agora, quando você falar com o policial da ativa para treinar, ele vai falar para você quando? As escalas são sempre absurdas. As demandas são imensas. O desgaste físico é inexplicável, né? Treinar com falta de sono, treinar cansado, é sempre um desafio. E vai ser a única maneira que você vai treinar. Ou cansado, ou com sono, ou com pressa. Porque não tem tempo. Na verdade, futuros policiais se adaptem a uma rotina realista para que vocês não se decepcionem e parem, porque parar é péssimo, né? O policial que não treina, ele não sabe quanto ele pode correr, ele não sabe se ele vai conseguir mobilizar alguém ou não, ele não consegue nem perceber a habilidade do outro quando está treinando. Já faltei com treinamento em algumas épocas, está muito atarefado, e a verdade é que se você correr 3 quadras atrás de alguém sem estar treinando, você chega sem controle nenhum da sua técnica, da sua tática, tudo que você sabe desaparece, porque você não tem fôlego para raciocinar. Então treinar é essencial, treinem muito antes de entrar na polícia. Porque quando vocês entrarem na polícia, se vocês conseguirem treinar uma vez por semana, 2, já vão ter a maior admiração e respeito de todos. Porque é o que dá para treinar sem te atrapalhar, sem tumultuar a sua vida e que vai ser essencial para que você aguente a levar essa carreira em frente. Possa chegar na aposentadoria como eu, mas sem treinar não chega. Sem treinar, alguns amigos levaram tombos bestas e tiveram fraturas horríveis, né? E levar tombo numa operação policial é normal, né? Imagina se você sai correndo numa ladeira, numa rua esburacada, pular um muro. Quando é que você não vai cair? Vai cair, lógico que vai cair.
tentando imobilizar alguém no chão, no asfalto quente, é fisicamente puxado. Mas o que você conseguir treinar vai estar bom. O problema é quando você chega com uma ideia de que você vai ser o crossfiteiro, jiu-jiteiro e ciclista para maratonas e não vai conseguir fazer e fala, então vou parar com tudo. Parar com tudo é o que tem de pior. Não vai dar para fazer tudo, mas vai dar para fazer muita coisa. Treinar 1 ou 2 vezes por semana com qualidade é o mínimo para que você sobreviva. Mas é o máximo que provavelmente você vai conseguir fazer. E está muito bom. Está muito bom. Quem está parado aí há bastante tempo, não deixe de treinar. Se esforce. Treino é importante. Não vamos ser vitimados pelos grandes males da polícia, né? Que é não conseguir ter uma vida saudável, não conseguir manter a saúde. Não vamos deixar que isso aconteça. Vamos fazer o nosso melhor e vamos buscar esse treinamento realista. 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Respeito máximo. O que você está fazendo já é muita coisa. Parabéns. Veteranos, continuem treinando. Por favor, veteranos, continuem treinando. Primeiro, porque nós nunca sabemos quando vamos ter que entrar em ação. Porque não somos nós que decidimos, é o cenário. E como você bem sabe, nem sempre os mais jovens vão chegar a tempo de te apoiar, né? Tem gente que corre, mas não sai do lugar na hora de uma ocorrência. E você vai ter que se virar. Acontece comigo, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Mais um detalhe, né? Mesmo que a vida toda você não tenha sido confrontado, a chance maior disso acontecer é agora que você já está veterano. Porque as pessoas associam a nossa barba branca, o cabelo branco, as rugas, com fraqueza, né? Acham que você é alguém vulnerável. Passei por isso, eu lutei mais nos 2 últimos anos de carreira do que na minha carreira toda. Os meus 2 últimos anos, os 30, foram os mais tumultuados. Eu estava na rua ainda, mesmo quando chefiava, participava das operações. E por onde eles tentavam fugir? Pelo velhinho. Vou tentar ultrapassar esse velhinho, vou tentar derrubar esse velhinho. Era sempre assim. E então, continuem treinando, porque uma queda nessa fase, eu não estou zoando, eu estou falando por experiência própria, de quem levou alguns tombos e está inteiro. Queda é muito mais fácil quando você fica mais velho. E nós temos que treinar, temos que estar nos cuidando. Além de nós sermos vistos como mais vulneráveis, nós temos situações em que nós podemos querer correr demais atrás de alguém, que o nosso espírito está jovem e o corpo não acompanha. Como é que eu vou saber disso sem ter um treco, sem infartar, sem ter um derrame? Treinando. Os policiais que eu conheço, mais velhos que treinam, alguns até continuam na ativa, mais velhos que eu saí e me aposentei, porque eles treinam, tem uma rotina de treinamento muito boa e a carreira faz bem para a vida deles. Além da questão dos ataques, né, de sermos confrontados, nós vamos poder lutar como lutávamos quando éramos jovens. Muda tudo. Tem até um fato que me ensinou muita coisa. Eu já era chefe dos investigadores no GLORI DECAP e coordenava os treinamentos, né? Mas eu não dava os treinamentos, era dado por policiais mais graduados em lutas e muito eficientes, grandes irmãos até hoje. Ocorre que, como é que você pede para treinar e não treina, né? E eu fui para um treino meio à força. Fui para o treino para dar exemplo. Dor no ombro, né? Depois dos 40, depois dos 50, você sabe que se você acordar sem dor é porque você morreu, né? Segue a luz, você já era. Então, mesmo com muita dor no ombro e outras coisas assim, foi treinar. Cansado, de um dia muito desgastante. Tive um desgaste muito grande por conta de uma investigação e muita gente tentando interferir, tentando atrapalhar, e graças a Deus nós conseguimos nos impor e fazer o nosso trabalho.
que nunca é fácil fazer o trabalho na polícia, mas deu tudo certo, todo mundo foi devidamente responsabilizado no que fez e conseguimos executar as operações, mas foi um dia péssimo. No final desse dia, cheguei para ver o treinamento e as pessoas estão muito desanimadas para treinar. Treino na polícia, dependendo da polícia que você está, não é obrigatório, né? É uma questão de adesão, é uma questão de colaboração, de cooperação. Então eu decidi treinar, com dor no ombro, cansado, dia desgastante, decidi treinar. E fiz um treino com o professor Daniel Teixeira, investigador do GER hoje, era do Guaraná, porque hoje é investigador do GER, professor da Cadepol também, um amigo muito querido, um irmão, respeitado, admirado. Fui fazer o treino com ele, meio que para estimular os mais novos, né? Porque tinha que dar exemplo, né? Era o chefe dos investigadores. Pois bem, aprendi uma modalidade de mobilização muito mais simples e prática do que eu fazia a vida toda. Algo que despertou um raciocínio, coisa muito boa da luta, né? A luta abre espaços novos na nossa mente e faz novas sinapses, assim, ela movimenta o cérebro. E eu saí maravilhado com aquela técnica de mobilização. Aí recebemos a informação, né, que íamos ter outra operação. Cedo começamos com outra operação no dia seguinte. E voltando dessa operação, fomos acionados no meio do caminho por um popular que informou que o autor do ataque que causou o estupro da sua filha, que era um conhecido da família, quando fez esse crime, estava próximo do local que nós estamos passando, nos viu passando na rua e acenou. Paramos, né? Como toda polícia deve parar para atender esse tipo de chamado. E fomos informados que esse indivíduo, professor de escola de artes marciais, estava próximo do local e que tinha um mandado de prisão contra ele pelo crime de estupro que ele tinha cometido. Fizemos a consulta na nossa central, foi confirmado o mandado de prisão, imediatamente cercamos o local e esse indivíduo, no momento da prisão, reagiu violentamente contra a equipe. Qual foi o golpe que salvou o dia? O que eu aprendi na noite anterior, na aula que eu fiz, muito mais para apoiar do que pelo que eu achava que era a minha obrigação. Salvou o dia. É uma ocorrência que só tenho lembranças boas, não tenho uma dor de cabeça com relação a isso. Porque a resistência foi enfrentada da maneira adequada. Não era perigo letal contra nós. Nós usamos técnicas de mobilização e contenção. Uso moderado da força, necessário. Mas sem técnica, nunca teríamos superado aquela situação. Então treinem. Treinem em qualquer fase da carreira. Se você é uma colega policial feminina, treine mais. Você sabe que tem muita covardia lá fora e que os maus vão achar que você é vulnerável. Essa falta de respeito merece cada gota de suor no treinamento. Você colega mais baixo, mais velho, como eu estava no final da carreira, até hoje estou, né? Mas no final da carreira nativa, treinem, porque vão achar que você é mais fraco, porque você é mais baixo, é mais velho. Também merece todo o nosso esforço. Estou com sobrepeso? Treine. Estou muito magrinho? Treine. Porque tudo é motivo para que o agressor tente nos desafiar, fazendo que se acredite que somos mais fracos. Quem já está na ativa sabe disso, somos desafiados, nós somos confrontados. Somos desafiados de maneira agressiva e desrespeitosa. Temos que ter capacidade e técnica para superar isso. Então, em todas as fases da carreira, o que você puder, um dia por semana, 2 dias por semana, vão fazer uma diferença brutal. Vão fazer uma mudança total na sua capacidade de combate ao longo da sua vida. 1 ou 2 vezes por semana. Ah, tive uma lesão, teve que parar um pouquinho? Para, mas por favor, volta. Não deixa isso morrer dentro de você. Não deixa essa capacidade se perder.
Invista no melhor para você e seja feliz na sua carreira. Lembre-se, quem desacreditar na nossa capacidade merece cada gota de suor que nós vamos gastar nos nossos treinamentos. Vamos superar os que se oporem a nós, de maneira correta e justa, para que seja só uma boa lembrança. Mas então, por que estou falando para os jovens, os futuros policiais? A frase do Musashi, de Miyamoto Musashi: não colecione ou pratique com armas para além do necessário. Porque não queremos que vocês se frustrem. Não quero que você se frustre. Falo aqui com você, futuro policial, que está prestando concurso, que está entrando agora. Essa frase do Miyamoto Musashi, porque eu acho que é muito importante. Não colecione ou pratique com armas para além do necessário. Falo isso porque vejo muitas pessoas se concentrando excessivamente na questão das armas. São importantes, devem ser bem manuseadas. Treinei durante toda a carreira e sempre tem algo novo para aprender a cada novo curso que eu faço. Não disse para vocês não treinarem. O que eu estou dizendo para vocês, para você policial, é não treine além do necessário. Porque é parte, mesmo no mundo dos confrontos, você vai usar arma em um confronto que você vai ter uma resistência em 1%, 2% das situações. 98% vai ser mobilização e algemação. Se você não treinar para isso, você vai acabar usando a arma nessa porcentagem que você não deveria. Isso se chama excesso. Então não treine só armamento. Treine também a defesa pessoal, treine também a sua capacidade aeróbica. Defesa pessoal é essencial. Eu vejo muitos jovens chegando com um treinamento obsessivo por uma imagem, né, de força. Mas saibam, isso nos piores lugares, nos momentos mais difíceis, o pior lugar é onde o momento difícil acontece, não faz tanta diferença quanto você imagina. Músculos não assustam ninguém no meio dos confrontos. Habilidade, sim. Habilidade de defesa pessoal, capacidade de mobilização, capacidade de cessar a resistência do oponente, do agressor, tem um efeito muito maior do que a aparência. Então não investam tanto nisso quanto fazem. Eu vejo muitos jovens investindo muito em forma física e muito em armamento e pouco em defesa pessoal. Não tem esse erro. E outra coisa também, você não precisa ser grande e forte para fazer defesa pessoal. Em qualquer tamanho ela vai ser útil para você. O que não pode é não ter. Você tem que saber lutar, tem que saber cair, se te derrubarem, se você cair, sem se machucar. Você tem que saber ajudar a imobilizar e algemar o agressor. O que não dá é não treinar. Mas esqueçam a questão da aparência, esqueçam o excesso de foco em armas. Até porque muita coisa que é treinada por aí não é compatível com o que você vai ter que fazer na polícia. Então não adianta treinar muito com armas, principalmente antes de entrar na academia de polícia, que isso pode até te atrapalhar. Porque a atitude mecanizada e automatizada que se tem numa prova de tiro esportivo é muito distante do que você vai fazer no tiro policial. Tiro policial é percepção, é atenção, é cuidado. Então, treinem, sim, sempre. Mas treinem na medida correta. Treinem tudo que é necessário. E aproveitando o ensejo, aproveitando o momento, você jovem, evite anabolizantes, evite hormônios, evite qualquer coisa que possa atrapalhar o seu raciocínio, possa deixar você mais nervoso, mais agitado. Isso eu falo com os futuros policiais e com os atuais policiais, em todas as idades, porque tem uma mania de se buscar força a todo preço, mas isso atrapalha muito o raciocínio. E nós, sem raciocínio, nos arrebentamos muito. Quando eu falo do perigo dos hormônios, da reposição hormonal, eu não falo sem experiência própria. Em uma estafa
muito forte que eu tive ao longo da carreira uma vez. Não foi só uma, né? É assim. O médico indicou uma reposição hormonal, porque os meus exames estavam todos péssimos, em função da estafa. O efeito foi fora do esperado, né? Eu não me recuperei e voltei muito nervoso. Eu tinha um delegado muito sábio, Dr. Sérgio Guarda, Deus o tenha, muito querido, muito admirado. E ele olhou para mim, conversou comigo 2 minutos, falou: o que você tomou? Eu: não tem nada a ver, eu tô bem e tal. Ele falou: que tratamento você está fazendo? Ah, fiz uma reposição hormonal, mas tá tudo bem. Ele falou: tá tudo bem. Uma semana em trabalho interno e nunca mais faça isso com você. Com você. Querido Sérgio Guarda, Deus o tenha. Me livrou de problemas. E, na verdade, acabei ficando 1 mês de gancho em trabalho interno. Sorte minha, poderia ter me prejudicado muito. Estava realmente agitado, realmente irritado. E então, muito cuidado. A busca da forma física não pode ser algo que vai atrapalhar o seu futuro, que possa pôr tudo a perder. Se tem uma coisa que nós temos que ter na polícia, é capacidade de avaliar bem as coisas, inteligência emocional, controle. Então, treine, tenha boas dietas, mas cuidado com tudo que possa te prejudicar. Você gostou desse conteúdo? Acha que pode ajudar algum amigo, alguma amiga? Compartilhe, vamos nos apoiar. Serviço policial é para quem entende, é para quem faz.